Existe um interruptor no seu cérebro que decide, sem você saber, quanto dinheiro você pode receber, quanto sucesso você pode sustentar e até onde você tem permissão para crescer. Esse interruptor não responde à sua vontade consciente, aos seus esforços ou às suas afirmações positivas. Ele responde a algo muito mais profundo, algo que foi programado em você antes mesmo de você ter linguagem para entender o que estava acontecendo. E enquanto esse interruptor estiver desligado, não importa quantas oportunidades apareçam na sua vida, não importa quantas portas se abram, você vai encontrar uma forma de não atravessá-las. Vai adiar, vai duvidar, vai sabotar ou simplesmente vai sentir que aquilo não é para você. E a parte mais cruel disso tudo é que você vai achar que o problema é falta de capacidade, falta de merecimento ou falta de sorte, quando na verdade o problema é biológico, emocional e completamente invisível para a sua mente consciente. A maior parte das pessoas acredita que quer prosperar, acredita que deseja abundância, mas o corpo delas não acredita, o sistema nervoso delas não acredita, e no fim, quem decide não é a sua mente racional, é o seu corpo. É a memória emocional gravada nas suas células. É a identidade silenciosa que você carrega sobre quem você é permitido ser. Esse vídeo não é sobre mindset positivo, não é sobre lei da atração, nem sobre visualização criativa. Esse vídeo é sobre o interruptor da abundância que existe dentro de você e que provavelmente está desligado neste exato momento. E se você não entender como ele funciona, você pode passar a vida inteira correndo atrás de resultados que o seu próprio sistema interno está bloqueando. Então, antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta muito simples, mas que vai revelar tudo. Se hoje, agora, você recebesse a quantia de dinheiro que diz querer, sem esforço, sem explicação, sem precisar fazer nada para merecer, o que você realmente sentiria? Não o que você acha que deveria sentir. O que o seu corpo sentiria? Porque essa resposta, essa sensação real, é o mapa exato de onde o seu interruptor está travado. E se você está aqui, é porque alguma parte sua já sabe que algo não está alinhado. Algo dentro de você quer crescer, mas outra parte continua te puxando de volta. Isso não é fraqueza. Isso é programação, e programação pode ser reescrita. Se você sente que esse conteúdo fala diretamente com a sua jornada, se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala sobre fórmulas mágicas, a gente fala sobre reprogramação real, sobre neurociência aplicada à transformação, sobre como alinhar o corpo, a mente e a frequência interna, para que a abundância deixe de ser um conceito e se torne a sua nova realidade sustentável. A verdade que ninguém te conta é que dinheiro nunca foi neutro. Dinheiro nunca foi apenas um número na conta, uma ferramenta de troca ou um meio de sobrevivência. Dinheiro carrega códigos emocionais invisíveis, carrega memórias, carrega histórias familiares inteiras, compactadas em sensações que você sente, mas não consegue nomear. Para algumas pessoas, dinheiro significa liberdade, leveza, possibilidade. Para outras, dinheiro significa briga, medo, humilhação, traição ou solidão. E essas associações não foram escolhidas por você. Elas foram absorvidas quando você era criança, quando ouvia as conversas na mesa, quando via os pais discutindo sobre contas, quando percebia a tensão no ar toda vez que o assunto era dinheiro. Você não decidiu conscientemente acreditar que dinheiro é perigoso, que prosperar é egoísta, ou que pessoas boas não deveriam querer mais. Você simplesmente sentiu. E o que é sentido sem ser processado vira comando subconsciente, vira programa automático, vira verdade biológica. Então, quando você cresce e tenta prosperar, quando tenta expandir, quando tenta receber mais, o corpo reage. E a reação não é lógica, é emocional, é visceral. É um alarme silencioso que diz: isso não é seguro, isso não é quem você é, isso vai te custar algo importante. E você pode até não ouvir essas palavras, mas você sente a tensão, a ansiedade, a culpa, o medo de ser julgado, o medo de mudar demais e perder o pertencimento. E aí você para, você adia.
Você encontra uma razão perfeitamente lógica para não avançar e continua vivendo no mesmo patamar financeiro, no mesmo nível de segurança, na mesma identidade de sempre. Porque mudar de vida para o sistema nervoso pode significar perder quem você sempre foi. E perder quem você sempre foi para o subconsciente pode significar perder o amor, a aceitação, o lugar na tribo. Então, o corpo escolhe a estagnação como forma de sobrevivência. Escolhe a limitação como proteção. E você nem percebe que está fazendo isso. Você só sente que as coisas não fluem, que as oportunidades escapam, que você nunca está no lugar certo na hora certa. Mas a verdade é que você está exatamente onde o seu sistema interno permite que você esteja. E enquanto você não desligar esse alarme falso, enquanto você não reprogramar a associação emocional que o corpo tem com abundância, nada vai mudar de verdade. Você pode ganhar mais, mas não vai sustentar. Pode receber, mas vai rejeitar. Pode crescer, mas vai colapsar de volta, porque o interruptor continua desligado. Pensa no teu corpo como uma casa com um sistema de segurança ultrassensível. Esse sistema foi instalado há muito tempo quando você era pequeno, e ele foi programado para proteger você de qualquer coisa que parecesse ameaça. Só que o problema é que esse sistema não distingue ameaça real de ameaça percebida. Ele não sabe a diferença entre um perigo físico e um perigo emocional. Então, se lá atrás, na tua infância, o teu sistema nervoso aprendeu que dinheiro causa briga, que prosperar gera inveja, que crescer significa se afastar das pessoas que você ama, ele arquivou isso como perigo. E agora, toda vez que você se aproxima de mais dinheiro, de mais sucesso, de mais visibilidade, o alarme dispara. Não como um pensamento claro, mas como uma sensação difusa. Como um aperto no peito, uma ansiedade sem nome, uma vontade de desistir que você não consegue explicar. A neurociência chama isso de condicionamento emocional. O Dr. Joe Dispenza, que é uma das maiores referências em reprogramação mental e neuroplasticidade, explica que o corpo se torna viciado em certas emoções. Se você passou anos associando dinheiro a estresse, o corpo literalmente espera sentir estresse quando o assunto é dinheiro. E se de repente você começa a prosperar sem estresse, o corpo estranha. Ele não reconhece essa nova frequência. Ele sente que algo está errado. E aí ele faz o que qualquer sistema de segurança faria. Tenta te trazer de volta para o estado conhecido, mesmo que o estado conhecido seja limitação, luta e escassez. Porque escassez, para o teu sistema nervoso, é familiar, é seguro, é onde você sempre esteve. E nós, seres humanos, somos biologicamente programados para preferir o conhecido perigoso ao desconhecido seguro. Preferimos a dor familiar ao prazer desconhecido. Então, o corpo vai fazer de tudo para te manter dentro do que ele conhece. Vai criar cansaço inexplicável. Vai gerar procrastinação. Vai te fazer duvidar das tuas capacidades. Vai te convencer de que você não está pronto, de que precisa estudar mais, de que o momento não é agora. E tudo isso é autopreservação disfarçada de autossabotagem. É o sistema tentando te proteger do que ele acha que é perigo, mas que na verdade é expansão. Agora imagina que dentro de você existe um órgão invisível, um órgão que não aparece em nenhum exame médico, mas que regula a abundância na tua vida. Esse órgão decide quanto você pode receber, quanto você pode ganhar, quanto você pode crescer antes de começar a se sentir desconfortável. Ele não avalia esforço, ele não avalia merecimento, ele avalia segurança. Se o corpo entende que receber mais é perigoso, esse órgão bloqueia. Ele adia oportunidades. Ele cria indecisão. Ele gera medo disfarçado de prudência. E você olha para a sua vida e pensa: por que eu nunca consigo passar desse ponto? Por que sempre que eu chego perto de algo maior, alguma coisa dá errado? E a resposta não está na tua capacidade, está no teu limite emocional de sustentação. No quanto o teu sistema nervoso foi treinado para suportar. E aqui está a chave que muda tudo. Abundância não é sobre conquistar mais.
É sobre expandir a tua capacidade interna de receber, de sustentar, de permanecer em uma frequência elevada sem colapsar de volta para o antigo. E isso não acontece só com um pensamento positivo. Isso acontece quando você ensina o corpo, através de micro-experiências repetidas, que receber é seguro, que crescer não vai te excluir, que prosperar não vai te transformar em alguém que você não quer ser. Isso é reprogramação real. E é por isso que tantas pessoas que trabalham duro, que são inteligentes, que fazem tudo certo, continuam presas no mesmo lugar. Porque elas estão tentando mudar a realidade externa sem reprogramar o sistema interno que regula essa realidade. E agora vem a parte que dói, mas que precisa ser dita. A maior parte das coisas que você está fazendo para prosperar está, na verdade, reforçando o bloqueio. Você está trabalhando mais horas, você está fazendo mais cursos, você está buscando mais estratégias, mais métodos, mais fórmulas secretas. E tudo isso mantém você na mesma frequência emocional de esforço, de luta, de precisar provar, de nunca ser suficiente. Porque o subconsciente não entende de esforço, ele entende de identidade, ele entende de frequência emocional, ele entende de quanto você realmente acredita que merece receber sem sofrer. E se no fundo você ainda acredita que dinheiro precisa ser suado, que prosperidade precisa ser conquistada com sacrifício, que você só pode ter mais se trabalhar até o limite, o corpo vai continuar criando essa realidade. Vai te manter ocupado, produtivo, mas travado no mesmo patamar financeiro. Estudos em neurociência mostram que o cérebro tem uma zona de conforto emocional e qualquer coisa que te tire dessa zona, mesmo que seja para melhor, gera resistência. Então você pode até conseguir um aumento, uma promoção, um novo projeto. Mas se isso te leva para fora da tua identidade emocional de quem você acha que é, o cérebro vai sabotar. Vai criar uma crise, um conflito, uma situação que te traz de volta. E muitos de nós já vivemos isso. Já tivemos momentos em que as coisas estavam indo bem, dinheiro estava entrando, e de repente aconteceu algo que consumiu exatamente aquilo que entrou. Uma emergência, um gasto inesperado, uma decisão ruim. E a gente olha para trás e pensa que foi azar, coincidência. Mas não foi. Foi o sistema interno restaurando o nível que ele considera seguro. Outro comportamento comum é a recusa inconsciente de receber. Você diz que quer prosperar, mas quando alguém te oferece ajuda, você recusa. Quando alguém te elogia, você minimiza. Quando uma oportunidade aparece, você encontra 1000 razões para não aceitar. E isso não é humildade. Isso é falta de dignidade interna. É o corpo dizendo, eu não mereço isso. Eu não sou digno de receber sem pagar um preço alto. E tem ainda a autossabotagem silenciosa, aquela que ninguém percebe. Você adia decisões importantes. Você não finaliza projetos. Você não cobra o que vale. Você não se posiciona. Você fica esperando o momento perfeito, a segurança total, a garantia absoluta. E enquanto isso, a vida passa. As oportunidades passam. E você continua no mesmo lugar, com a mesma história, justificando para si mesmo que ainda não é a hora. Mas a verdade é que nunca vai ser a hora enquanto o teu corpo acreditar que avançar é perigoso. E eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Isso não é culpa tua. Você não está travado porque é fraco, porque é preguiçoso ou porque não quer o suficiente. Você está travado porque está operando com um sistema interno que foi programado para te proteger, não para te expandir. E esse sistema fez o melhor que pôde com as informações que tinha. Quando você era criança, quando absorveu essas crenças sobre dinheiro, sobre merecimento, sobre pertencimento, você não tinha escolha. Você não tinha consciência. Você só sentia e absorvia. E agora, essas memórias emocionais viraram comandos automáticos, viraram verdades biológicas, e o corpo não sabe que essas verdades estão desatualizadas. Ele só sabe que precisa te manter seguro. Então, ele repete o padrão. Ele mantém você dentro do conhecido, mesmo que o conhecido seja sofrimento. Mas agora, neste momento, você tem uma coisa que não tinha antes:
Consciência. Você pode olhar para isso e perceber que a limitação não é real. É programada. E tudo que é programado pode ser reprogramado. Não é sobre lutar contra o corpo. Não é sobre forçar. É sobre ensinar devagar, com paciência, que existe outro caminho. Que receber é seguro. Que crescer não significa perder quem você é. Que prosperar não vai te transformar em alguém ruim. E esse é o trabalho mais profundo que existe. Não é trabalho de ação. É trabalho de regulação. É trabalho de frequência. É trabalho de identidade. E se você chegou até aqui neste vídeo, se algo dentro de você está ressoando com o que está sendo dito, eu quero te pedir uma coisa. Curte esse vídeo. Não pelo vídeo em si, mas porque essa mensagem precisa chegar em mais pessoas. Tem muita gente por aí achando que o problema é com ela, achando que ela não é capaz, achando que nunca vai conseguir, quando na verdade ela só precisa entender como o sistema interno funciona. Então, se isso faz sentido para você, espalha essa compreensão. Porque compreensão é o primeiro passo para a liberdade. Agora eu quero que você pause por um instante e se faça uma pergunta verdadeira, sem pressa, sem precisar responder em voz alta. Só sente essa pergunta dentro de você. Qual é o preço emocional que você acredita que precisa pagar para ter o que quer? Porque muitas vezes a gente não percebe, mas no fundo existe uma crença silenciosa de que a abundância tem um custo. De que se você prosperar, você vai perder algo importante. Vai perder a simplicidade, vai perder a humildade, vai perder a conexão com as pessoas que ama, vai se tornar diferente demais, vai não pertencer mais. E esse medo de perder o pertencimento, é um dos medos mais primitivos que existem. Porque para o sistema nervoso, pertencimento é sobrevivência. Então, se prosperar significa se tornar diferente da tua família, do teu bairro, da tua origem, o corpo vai escolher ficar, vai escolher a limitação. Porque limitação garante pertencimento, e pertencimento garante sobrevivência. Então pensa, o que você realmente acredita que vai perder se você prosperar de verdade? O que você tem medo de se tornar? Que parte de você ainda está presa à lealdade invisível com a escassez da tua origem? Deixa essa pergunta assentar. Deixa ela te mostrar onde o interruptor está desligado. Porque quando você vê, quando você finalmente enxerga a crença que te prende, ela perde o poder. E o que antes era automático, passa a ser escolha. E pessoas como nós que estão nessa jornada de despertar, de reprogramação, de expansão consciente, precisam estar dispostas a olhar para essas verdades desconfortáveis, porque é nelas que está a chave da liberdade. Então, o que você faz com tudo isso? Como você reprograma um sistema que está operando no automático há tanto tempo? A resposta não está em grandes revoluções. Está em micro-repetições diárias que ensinam o corpo uma nova verdade. Primeiro, você precisa começar a observar as tuas reações emocionais em relação a dinheiro. Toda vez que o assunto aparecer, para e percebe o que você sente. Tensão, alívio, medo, vergonha? Só observa, sem julgar. Porque quando você observa, você tira a reação do automático e traz para a consciência. E o que é consciente pode ser transformado. Segundo, começa a praticar receber em pequenas doses. Aceita o elogio sem minimizar. Aceita a ajuda sem se sentir devedor. Aceita o presente sem culpa. Porque receber é uma habilidade que precisa ser treinada. E se você não treina no pequeno, o corpo vai rejeitar quando vier o grande. Terceiro, faz um exercício diário de visualização, mas não do jeito convencional. Não é só imaginar o dinheiro entrando, é sentir no corpo como seria estar naquela realidade e perceber seguro. Respiração calma, postura aberta, sensação de pertencimento mesmo com mais. Você precisa ensinar o sistema nervoso que prosperidade não é ameaça. Isso se faz através da repetição de estados emocionais elevados. Quarto, questiona toda crença que aparecer. Quando vier o pensamento, isso não é para mim, pergunta, quem disse? De onde veio essa ideia? Ela é realmente minha ou é herdada? E se for herdada,
eu escolho mantê-la ou posso devolver. Quinto, cria um novo ritual simbólico que marca a tua nova identidade. Pode ser uma frase que você repete toda manhã, um gesto que você faz antes de tomar decisões, um objeto que te lembra de quem você está se tornando, porque o cérebro responde a símbolos, e símbolos criam ancoragem emocional. Sexto, coloca-te em situações que te tiram da zona de conforto financeira, mas de forma gradual. Compra algo que antes você acharia caro demais, mas que está dentro das tuas possibilidades, só para o corpo sentir que pode ter mais sem colapsar, porque a expansão precisa ser experimentada, não só pensada. E tem pessoas que estão aplicando essas práticas e vendo transformações reais, não porque viraram outras pessoas, mas porque ensinaram o corpo que ele pode sustentar mais, que ele pode receber sem medo, que ele pode prosperar sem perder a essência. E aqui é importante você entender: tudo o que falamos aqui é apenas o começo. Se você quer viver isso na prática, o próximo passo é a trilha da manifestação. É um caminho guiado que te leva do entendimento à transformação real, com ferramentas e exercícios que integram sua nova identidade ao cotidiano, para que você veja resultados concretos, sem depender de teorias soltas. A trilha não é mais informação, é reprogramação aplicada. O link está na descrição. E quando você começa a fazer isso de forma consistente, quando você transforma essas práticas em rotina, algo muda, não de um dia para o outro. Mas aos poucos você percebe que as oportunidades começam a aparecer com mais frequência, que você toma decisões com mais clareza, que o dinheiro começa a fluir com menos resistência, porque o interruptor foi reativado, porque o corpo aprendeu que prosperar é seguro. E essa é a verdadeira alquimia: elevar a frequência mental e alinhar a realidade à abundância que já existe, mas que antes estava bloqueada pelo medo, pela culpa, pela lealdade invisível à limitação. Agora, eu preciso ser honesto com você sobre uma coisa. Esse processo não é linear. Vai ter dias em que você vai se sentir expandido, confiante, alinhado. E vai ter dias em que vai parecer que você voltou para o ponto de partida. Vai sentir medo de novo, vai duvidar de novo, vai querer desistir. E isso não significa que você falhou. Isso significa que você é humano, que o corpo ainda está aprendendo a nova frequência, que o sistema nervoso ainda está se ajustando à expansão. E tudo bem, porque a transformação real não é sobre nunca cair, é sobre voltar mais rápido, é sobre perceber o padrão antes de ele te dominar completamente. É sobre ter compaixão pelo processo e continuar, mesmo quando é difícil. Quem está nesse caminho, quem se propõe a essa jornada de reprogramação profunda, sabe que não é mágica instantânea. É trabalho interno, é presença diária, é escolha repetida. E a comunidade que caminha com a gente, que entende essa linguagem, que ressoa com essa frequência, sabe que o verdadeiro progresso está na consistência, não na perfeição. Então, se você tropeçar, se você voltar para o velho padrão por um dia, por uma semana, não se culpe. Só observe. Só perceba o que te levou de volta. E escolhe de novo. Escolhe a nova identidade. Escolhe a nova frequência. Escolhe acreditar que você pode sustentar mais. Porque a jornada é essa. Um passo de cada vez, ensinando o corpo que ele está seguro, mesmo na expansão, mesmo na abundância, mesmo na grandeza que você sempre soube que era possível, mas que tinha medo de reivindicar. E todos que se propõem a essa transformação sabem que não estão sozinhos, que existe uma energia coletiva nos sustentando, que cada um que desperta, que reprograma, que ativa o próprio interruptor da abundância, facilita o caminho para os próximos. Porque a mudança é contagiosa. A frequência é contagiosa. E quando você muda, você dá permissão para outros mudarem também. Então, aqui está o convite que eu quero deixar com você hoje. Um convite simbólico, mas poderoso. A partir deste momento, toda vez que você sentir aquela tensão, aquele medo, aquela voz interna dizendo isso não é para mim, eu quero que você respire fundo e faça uma escolha consciente.
Escolhe acreditar que você pode. Escolhe acreditar que você merece. Escolhe acreditar que o teu corpo pode aprender uma nova verdade. Não precisa ser grandioso, não precisa ser perfeito. Só precisa ser uma escolha, uma decisão clara de não voltar para o automático, de não deixar o medo decidir por você. Porque essa escolha, repetida todos os dias, é o que constrói a nova identidade, é o que reprograma o sistema interno, é o que ativa o interruptor da abundância que sempre esteve dentro de você, só esperando ser ligado. E agora, finalmente, você sabe onde ele está. Você sabe como ele funciona. Você sabe que não é sobre esforço, é sobre frequência, é sobre dignidade. É sobre ensinar o corpo que ele está seguro para receber, para crescer, para prosperar, sem perder quem você realmente é. E essa é a resposta para a pergunta que ficou em aberto lá no começo. Se você recebesse agora o dinheiro que diz querer, o que você sentiria? A verdade é que a resposta muda à medida que você se reprograma. O que antes gerava medo passa a gerar gratidão. O que antes gerava culpa passa a gerar celebração, porque você expandiu a capacidade interna de sustentar. E quando a capacidade interna se expande, a realidade externa acompanha, sem força, sem luta, sem guerra interna, só alinhamento. Então eu quero te convidar a compartilhar aqui nos comentários. O que você aprendeu neste vídeo que será útil na sua jornada? Qual prática você vai adotar a partir de agora? Ou, se você se sentir à vontade, compartilhe uma experiência pessoal que se conecta com o que foi dito aqui. Porque quando você coloca em palavras, você ancora a compreensão. E quando você compartilha, você fortalece não só a tua transformação, mas a de todos que vão ler o teu comentário. E agora, para encerrar, eu quero reafirmar uma coisa. Você não é alguém que está tentando prosperar. Você é alguém que está se lembrando de que sempre teve permissão para isso. O interruptor da abundância sempre esteve dentro de você. Ele só estava desligado, porque o corpo aprendeu que ligar era perigoso. Mas agora você sabe. Você sabe que pode reprogramar. Você sabe que pode ensinar o sistema nervoso uma nova verdade. E você sabe que a jornada é contínua. Que cada dia é uma nova oportunidade de escolher a frequência elevada, de escolher a nova identidade, de escolher acreditar que você pode sustentar mais sem colapsar. E essa não é só uma jornada individual, é uma jornada coletiva. Porque todos que estão aqui, todos que ressoam com essa mensagem, fazem parte de uma nova frequência que está emergindo. Uma frequência de pessoas que não aceitam mais viver na limitação automática, que não aceitam mais ser reféns de crenças herdadas, que estão dispostas a fazer o trabalho interno necessário para alinhar a realidade à abundância que sempre souberam que era possível. E se você está chegando agora no canal, se essa é a primeira vez que você assiste a um conteúdo desse tipo, eu quero te convidar a assistir às playlists que vamos deixar na descrição e no primeiro comentário fixado. Porque cada vídeo é uma peça de um quebra-cabeça maior. Cada conteúdo aprofunda um aspecto diferente dessa reprogramação. E quanto mais você mergulha, mais claro fica o caminho. E se essa visão conversa com a tua jornada, se você sente que pertence a esse espaço, se inscreve no canal. Porque aqui a gente continua explorando esses temas, aprofundando essas compreensões, trazendo novas ferramentas, novos insights, novas formas de elevar a frequência mental e alinhar a vida à abundância real. A jornada não termina aqui. Ela está só começando, e novos conteúdos continuam aprofundando essa transformação, expandindo essa consciência, mostrando que o poder sempre esteve em você, só precisava ser ativado. Então, obrigado por estar aqui. Obrigado por se permitir essa expansão. E lembra, o interruptor está nas tuas mãos, e só você pode escolher ligá-lo.